Olá pessoal, o assunto de hoje é evangelismo pessoal. Quem de nós não teve ainda uma oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa? Falar de Jesus, anunciar a Cristo é maravilhoso. Quando nós temos uma oportunidade de falar do amor de Deus, de anunciar as boas novas de salvação, nós estamos fazendo evangelismo pessoal. Principalmente se nós fazemos isto para o nosso colega de trabalho, para a pessoa que viaja ao nosso lado no ônibus, no trem, no avião, ou mesmo caminhando pelas ruas. O ato de evangelizar chama-se evangelismo. E quando nós fazemos isso pessoa a pessoa, nós chamamos isso de evangelismo pessoal. Olha que importante. Evangelizar, qualquer pessoa pode fazer. Isso pode ser feito um evangelismo em massa, uma campanha, uma cruzada, mas a importância do evangelismo pessoal é que você tem a oportunidade, e uma oportunidade maravilhosa, de pessoalmente transmitir com maior qualidade, eficiência, as boas novas de salvação ao perdido. Em outras palavras, você tem a oportunidade de testemunhar pessoalmente de Cristo a outra pessoa. Veja que o evangelismo pessoal pode ser definido como ato de levar homens a Cristo, ou simplesmente o ato de anunciar as boas novas aos perdidos. A palavra evangelho significa, grosso modo, boas notícias ou notícias de salvação, quando a gente trata isso na questão do evangelismo. Essa palavra evangelho, ela é uma palavra grega que transliterada é euangelios, que significa notícias ou boas notícias. Quando se trata de evangelho do Senhor Jesus, nós falamos que o evangelho, a palavra evangelho significa notícias de salvação, ou simplesmente boas novas, ou boas novas de Cristo, boas novas de salvação. Olha que coisa maravilhosa. No seu livro de estudo, você encontra aí os significados do termo evangelismo. O primeiro significado seria a tarefa de testemunhar de Cristo aos perdidos. O segundo significado seria o ato de levar homens ou levar os perdidos ao Senhor Jesus. Um terceiro e também muito importante significado do termo evangelismo seria o ato de alistar vidas ao serviço de Cristo. Olha que interessante. Você leva pessoas a Cristo, alista essas pessoas para elas trabalharem na obra de Deus. E ainda um significado interessante seria o ato de obedecer e proclamar as boas novas de salvação acerca do Senhor Jesus a toda a humanidade. Nós temos essa oportunidade e nós não podemos deixá-la passar. Agora, Jesus fez evangelismo pessoal? Jesus teve essa oportunidade ou se interessou por fazer evangelismo pessoal? Teve sim. Jesus, quando falou com a mulher samaritana, ele o fez evangelizando de forma pessoal. Ele teve a oportunidade e logo ele começou a anunciar o reino de Deus, a anunciar a palavra àquela mulher. E ela recebeu a mensagem do evangelho, correu para a sua cidade, para a vila onde morava, e começou a anunciar a todos os moradores. E esses moradores vieram ter com Jesus, que a partir daquele momento passou a fazer um evangelismo em massa, quer dizer, um grupo maior. Mas, a priori, Jesus fez um evangelismo pessoal. Os discípulos fizeram evangelismo pessoal? Sim. Paulo fez, Barnabé, João Marcos e outros apóstolos realizaram esse trabalho de evangelismo pessoal, mesmo que normalmente a gente tem uma ideia que eles pregavam, na maioria das vezes, para muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas evangelismo pessoal na vida do Senhor Jesus e na vida dos apóstolos foi uma realidade. Ainda no livro de estudo que você pode
baixar no nosso site www.cursoteologico.com.br ou então www.fato.com.br. Você pode baixar lá no site ou então você pode receber na sua casa o material impresso e está acompanhando agora conosco. Você encontra as finalidades do evangelismo. A primeira finalidade, e talvez a mais importante, é anunciar a Jesus Cristo. Você encontra isso em João, capítulo 1, versículo 36, que diz assim: E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. João Batista pronunciou esse dito, muito importante, muito famoso. Em outras palavras, evangelismo, a finalidade primordial, primária, é anunciar a Jesus Cristo. Uma outra finalidade é levar homens a Cristo. Em outras palavras, fazer com que essas pessoas tenham conhecimento pleno da verdade que é Jesus Cristo. É muito importante, não basta a pessoa ouvir falar de Jesus, mas a pessoa precisa ser levada a compreender o significado da verdade do Evangelho, da mensagem de salvação, que só o Senhor Jesus pode salvar o pecador, pode salvar o homem. Uma outra finalidade também importante, como falei anteriormente, seria alistar vidas para o serviço de Cristo. Veja, você encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25, diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. O versículo 26 desse mesmo capítulo diz o seguinte: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Veja, não basta anunciar a Cristo, levar homens a Cristo, é necessário ensinar acerca de Cristo. E o ato de ensinar é o ato de alistar pessoas ao serviço do Senhor Jesus. Para fazer esse alistamento, é necessário ensinar a palavra de Deus. Lá no capítulo 28 de Mateus, nós encontramos: Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que é maravilhoso. Ensinar a palavra, ensinar acerca da verdade divina e ensinar acerca do Senhor Jesus. Por final, o ato de evangelizar, ele tem como finalidade primordial fazer com que a pessoa aceite o Senhor Jesus, se converta verdadeiramente, abandone a sua vida de pecado e se torne uma nova criatura. E é através do ensino diligente da palavra de Deus, do ensino da verdade divina, da verdade anunciada pelo Senhor Jesus, que isso acontece. Ensinamos a palavra, ensinamos a verdade do Evangelho, ensinamos acerca do Senhor Jesus, então a palavra de Deus transforma o mais vil pecador e a pessoa tem uma vida plena de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, necessidade de evangelismo. Alguém pode estar perguntando: mas todo mundo já ouviu falar de Jesus? Temos programas de TV, temos jornais, temos internet, temos os pregadores que estão de um lado para outro, temos as pessoas nas ruas. Bom, muita gente ouve falar, mas não dá ouvidos. Muita gente ouve a notícia acerca do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm um contato direto, muito próximo, às vezes na televisão, às vezes na rádio, mas algumas pessoas assistem o canal de televisão, ouvem o programa de rádio e, na maioria dos casos, a pessoa não dá ouvido, ela não para ouvir, porque às vezes ela tem uma repulsa, ela tem uma dificuldade acerca dos pregadores, acerca do Evangelho de Cristo propriamente dito. Mas quando essa pessoa é tocada pelo Espírito de Deus e você está próximo e você tem a oportunidade de falar do Senhor Jesus para ela, tudo muda. Por quê? Porque você está próximo, você tem um testemunho de Cristo,
você tem uma vida cristã de seriedade, de compromisso, e a sua vida, o seu testemunho, fala mais alto muitas das vezes do que qualquer palavra dita na televisão, no rádio, no jornal, em qualquer lugar. Você, como evangelizador direto, tem uma responsabilidade de ser uma testemunha viva acerca de Jesus Cristo. O maior processo, a melhor maneira de evangelizar, muitas das vezes não é na televisão, ou no rádio, ou em qualquer outro lugar. O melhor evangelismo é o testemunho de vida dado por todo cristão no local de trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na vizinhança e até em meio à sua família. Então, quando você entende que você é um evangelizador, que a sua vida, em todos os momentos, age num processo de evangelismo, então esse evangelismo fica mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Que evangelismo pessoal não é só sair pelas ruas, pelos locais públicos e de pessoa em pessoa começar a realizar um evangelismo sistemático, programado. Não é isso. Eu quero dizer que existe uma maneira de você evangelizar, muitas das vezes sem precisar abrir a sua boca, sem precisar falar sequer uma palavra. Você, através da sua conduta, do seu comportamento, da sua maneira de agir, e muitas das vezes até através do teu silêncio, você pode evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um pregador, amigo meu, disse que uma certa vez ele estava pregando, numa igreja, e ele se deparou com um vizinho que morava na sua rua há muitos anos atrás. E ele ficou impressionado que em alguns momentos ele quis buscar uma aproximação com essa pessoa, e essa pessoa não lhe deu chance de falar acerca do amor de Deus. E ele, terminado aquele culto, ele foi ter com esse vizinho de longa data e perguntar como é que foi o encontro dele com Cristo, como é que ele aceitou Jesus. E o vizinho, agora cristão, confessou para ele que o fator mais importante de sua conversão foi o testemunho de vida que o pregador havia dado no passado. O vizinho disse para ele: olha, eu sempre acompanhei, eu não gostava de crente, mas sempre acompanhei a sua conduta, como era o seu procedimento com as pessoas, com a sua própria família, e aquilo ali foi me impactando, foi causando uma mudança no meu coração, na minha mente, e eu busquei ao longo do tempo conhecer mais acerca de Deus, acerca mais de Cristo. E cá estou eu. Hoje eu sou um cristão como você. Então, o testemunho de vida, a conduta, o procedimento foi muito importante para a decisão daquele homem. E isso pode acontecer na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer cristão. Então, antes de falar, dê um bom testemunho. Antes de dizer qualquer coisa, de falar de Jesus, cuide que o seu testemunho esteja falando mais alto do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra palavra. Porque um testemunho de conduta, de procedimento, é muito importante para validar a ministração que você vai fazer posteriormente. Se você não dá um bom testemunho, quando o colega de trabalho, quando o vizinho, quando o parente, que não é crente, tem uma necessidade espiritual, ele não vai te procurar. Mas se você der bom testemunho, se você tiver uma conduta primorosa, uma conduta cristã fundida na palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Quando o não crente tiver uma necessidade espiritual, uma necessidade física, uma necessidade de qualquer ordem, que necessidade de um socorro, então essa pessoa vai lhe procurar, vai lhe pedir oração, vai buscar um contato com Deus através de você. E aí chegou a hora, chegou a oportunidade de você levar essa pessoa a Cristo e apresentar de forma pessoal, através de um evangelismo pessoal, apresentar Jesus Cristo a essa pessoa. Veja, nós
estamos terminando a nossa aula, a nossa prática aqui, mas eu quero dizer para você que no nosso livro de estudo, nós temos aqui os nossos livros de estudo, nós temos vários temas que você pode acompanhar, certamente você está aí com um em suas mãos agora, Evangelismo Pessoal, ou então o livro compacto, onde tem todos os módulos referentes ao seu curso. Você pode estar acompanhando, se aprofundando mais, aprendendo mais acerca de evangelismo pessoal. E eu sei que esse curso vai ser uma bênção na sua vida e vai mudar a sua maneira de falar de Cristo para as pessoas. Lembre-se, o mais importante é o testemunho de vida. É o testemunho através da sua conduta, do seu procedimento, não é apenas através das palavras. As palavras, elas vão reforçar, elas vão dar vida ao seu testemunho. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a palavra testemunho, ou o ato de testemunhar, significa apresentar a sua vida em sacrifício vivo diante de Cristo. Então, uma testemunha, ela se apresenta e abre a sua vida, o seu coração, a sua mente, todo o seu ser para falar de Cristo, para anunciar a Cristo. Então, todo o vosso corpo, toda a vossa alma, tudo que é em você pode e deve ser colocado a serviço do evangelismo pessoal, do ato de levar pessoas a Cristo, do ato de apresentar Cristo às pessoas. Então, eu quero dizer para você que no nosso livro de estudo ou no nosso site na internet, você pode encontrar mais conteúdos que vão enriquecer o seu curso e os seus estudos. Eu quero dizer que foi uma alegria falar para você sobre evangelismo pessoal e compartilhar durante essa videoaula essas experiências e algo que Deus tem nos dado, transmitir para você. Ainda dando prosseguimento e ampliando um pouquinho mais, em rápidas palavras, nós temos a amplitude do evangelismo. A amplitude do evangelismo, ela não é novidade apenas do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a questão de levar as pessoas ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da verdade divina. E já no Novo Testamento, esta ação começa no ministério terreno de Jesus Cristo, passa pelo ministério dos discípulos e chega à Igreja de Cristo até os dias atuais. Então, falar de Cristo é uma comissão, é uma ordem divina, é uma tarefa da Igreja, e você e eu, como Igreja de Cristo, nós temos a incumbência de falar de Jesus e falar de Jesus de forma pessoal, porque assim nós vamos ter maior proveito no nosso ato de evangelizar e nós vamos ter mais eficácia e poderemos certamente levar pessoas a Cristo. Levar nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso colega de faculdade, nosso familiar que não é crente, enfim, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, as pessoas que estão à nossa volta e que necessitam de Cristo. Então, use essa ferramenta, evangelismo pessoal, porque eu sei que vai mudar a sua vida e também vai mudar a vida das pessoas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. E fique conosco. A Fato tem muito mais para você.